Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Starr, no canal Escrever com Qualidade, com mais uma dica de português. E hoje vamos falar sobre duas expressões semelhantes, mas que têm significados diferentes e você deve prestar atenção. Quais são elas? À medida que, com crase, e na medida em que. Qual é a diferença entre elas? Bem, à medida que é uma locução conjuntiva, ou seja, funciona como uma conjunção e indica a ideia de proporcionalidade. Pode ser substituída por a proporção que ou conforme. Vamos ver alguns exemplos. À medida que o tempo passa, ficamos mais conscientes do que realmente importa. Ou seja, a proporção que o tempo passa, conforme o tempo passa, ficamos mais conscientes do que realmente importa. Outro exemplo. Os preços no supermercado aumentam à medida que sobe o valor do frete do combustível. Ou seja, os preços no supermercado aumentam conforme sobe o valor do frete do combustível, a proporção que sobe o valor do frete do combustível. Ok? Muito importante nesse caso, à medida que deve vir acompanhado de crase, obrigatoriamente. Sem a crase, perde o valor de locução conjuntiva, passa a ter outro significado bem diferente. Na medida em que, também é uma locução conjuntiva, que mais indica a ideia de causa. Pode ser substituída por pois, porque, uma vez que, tendo em vista, visto que. Então vamos ver alguns exemplos aqui. O Brasil tem um mercado interno muito importante na medida em que somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja, temos um mercado interno muito importante, pois somos um país com mais de 200 milhões de habitantes, porque somos, uma vez que somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. Outro exemplo, nossas estradas são muito perigosas, na medida em que há muito movimento de veículos e pouca conservação. Nossas estradas são muito perigosas, pois há muito movimento de veículos, porque há muito movimento de veículos, tendo em vista que há muito movimento de veículos. Uma dica importante nesse caso é tomar cuidado com a prolixidade do seu texto. Uma expressão como na medida em que, por ser muito longa, pode pesar o seu texto, torná-lo pouco comunicativo. Então, se você pode substituir por conjunções menores, como pois, porque, evite-o na medida em que. Não que seja errado dizer, mas dê preferência a termos mais curtos, que têm um maior poder de comunicação. Outra dica importante é não misturar os dois termos. Então, não existe na medida que, é na medida em que. E também não existe a medida em que, é a medida que. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Curtam e compartilhem o canal para ajudar a divulgá-lo. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço.